Dia 1 e 2 de agosto temos a reunião do Copom que muito provavelmente vai definir o início do ciclo de queda da taxa de juros da nossa economia. E quando isso acontece, praticamente duas coisas são dadas como certa. A primeira é a alteração da taxa Selic, o que não acontece desde agosto de 2022, e por outro lado que o YouTube será jorrado de vídeos de influencers com aquelas thumbs com cara de assustado ou pensativo e os títulos Selic caiu e agora, o que fazer com seu dinheiro, onde investir em um cenário de queda de juros e por aí vai. Pensando nisso, eu já vou antecipar um resumo aqui para vocês, para sempre que a Selic for alterada, vocês já saberem o porquê que isso acontece, quais são os impactos na economia e principalmente os impactos no seu bolso como investidor. Então acompanhe até o final para não perder a linha de raciocínio. Fala pessoal do Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro com RH, criador do canal, e o resumo desse vídeo ele está dividido em duas partes. A primeira é as alterações na taxa de juros do ponto de vista econômico, quais são as consequências, por que que isso é feito, e a segunda parte, as mesmas consequências dessa alteração, porém no seu bolso e nos seus investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável, para você poder aproveitar, inclusive, oportunidades nessas mudanças para ganhar mais dinheiro no final das contas. Então é bem importante que você não só assista esse vídeo até o final, mas também não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal e ajudar o algoritmo do YouTube a entender que é um conteúdo importante para entregar para o máximo de pessoas possíveis. Sem mais delongas então, vamos começar apresentando os três principais personagens dessa história, que é o IPCA, o índice oficial que mede a inflação do país, a taxa de juros, que é a taxa central da nossa economia, e o Banco Central, que tem como principal objetivo manter a inflação dentro da meta. E para esse exercício ficar ainda mais prático, vamos voltar lá para 2022, onde tínhamos um cenário de taxa Selic em 2% e inflação superando os 12% ao ano. E as metas de inflação do período, que ainda são válidas hoje, é de um IPCA na casa dos 3,25%, com uma margem de 1,5 ponto para cima ou para baixo, ou seja, lá em 2022 tínhamos uma inflação completamente fora da meta. Qual foi o remédio aplicado então? Vamos subir a taxa de juros, por isso que pulamos de uma Selic de 2% para uma Selic de 13,75% dentro do mesmo ano. Isso acontece porque, quando você sobe a Selic, o dinheiro ele fica mais caro. Todas as demais taxas de juros de financiamento, empréstimos, cheque especial, cartão de crédito, tendem a acompanhar esse crescimento da Selic. Com o dinheiro mais caro, empresas e pessoas tendem a não querer consumir, dado que para captar esse dinheiro, isso acaba ficando muito mais caro do que estava até então. Por essa razão, com o consumo desestimulado, a inflação tende a ser pressionada para baixo. E é exatamente o que vemos quando olhamos no próprio site do Banco Central agora, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, e que está aparecendo aqui na tela para vocês, uma taxa Selic alta de 13,75% e uma inflação já dentro da meta, dentro aí dos seus 3%. Isso mostra que o remédio aplicado lá atrás deu o resultado que o Banco Central queria até então. Nesse momento, estamos com um cenário inverso então, uma inflação controlada, uma taxa de juros alta e todos os demais indicadores da economia, tanto do Brasil quanto do mundo, mostram uma possível abertura para redução dessa taxa de juros. E quando isso acontecer, o efeito tende a ser o inverso. O dinheiro ele passa a ficar mais barato, as taxas de juros de financiamentos, empréstimo, cartão de crédito tendem a cair e isso incentivar as empresas e as pessoas a voltarem a consumir. E isso tende a aquecer a economia e a ajudar no crescimento do nosso país. Então, do ponto de vista econômico, esses são os efeitos. Agora fica o questionamento. E para os seus investimentos, isso é bom ou ruim? Ponto de interrogação. Mas eu já antecipo que é possível ganhar dinheiro nos dois cenários, tanto de alta quanto de queda da taxa Selic. Principalmente se você é aquele investidor que diversifica entre renda variável e renda fixa, porque aí o mais importante nesse caso é você se posicionar na hora correta. Pensando primeiro nos adoradores da renda fixa. Para esses investidores, quanto maior a taxa de juros, mais você recebe de rentabilidade dos seus investimentos.
Vamos pensar em um CDB que rende 100% do CDI, que é uma taxa que acompanha de perto a taxa Selic. Em um cenário onde você coloque R$1.000 por um ano nesse tipo de investimento, lá quando a Selic era 2%, você receberia gloriosos R$19 dentro desse período. Já numa taxa Selic de 13,75%, essa remuneração passa de 19 para R$ 136,50 no período, o que dá uma diferença aí de mais de 600%. Então, para os rentistas da renda fixa, quanto maior a taxa de juros, mais remuneração você recebe. Porém, aqueles que estão posicionados na renda variável já começam a sofrer um pouco mais, porque muitos investidores entram no conhecido efeito manada, onde, por que eu vou deixar o meu dinheiro no risco ali na renda variável se eu posso garantir uma rentabilidade muito maior na renda fixa e com mais segurança? Então muitos investidores começam a vender os seus ativos de renda variável para investir na renda fixa, pressionando o preço das ações dos fundos imobiliários para baixo. Isso é exatamente onde mora a oportunidade para os adoradores da renda variável, porque nesse momento, com o preço de ações e fundos imobiliários descontados, você consegue comprar boas empresas, bons fundos bem geridos, a um preço muito mais baixo, porque a economia ela é cíclica, então a Selic sobe, mas uma hora ela vai cair. E quando ela começar a cair, o efeito manada ele se inverte. Muitos investidores passam a ver que R$19 no ano não é nada e preferem ir um pouquinho mais para o risco para tentar potencializar esse ganho. Quando esse movimento acontece, os preços que estavam lá embaixo, com esse aumento da demanda, começam a subir, as empresas começam a performar melhor, porque com uma taxa de juros baixa, como eu comentei antes, o preço do dinheiro fica mais barato para investimento, então a renda variável tende a se beneficiar com essa queda na taxa de juros. Então o ideal é que você se posicione antes desse efeito acontecer. Para ficar mais claro, se a gente olhar o histórico dos últimos 6 meses, tanto do Ibovespa quanto do IFIX, que estão aparecendo na tela agora, você pode ver que já começou um rally para cima do preço, tanto do lado das ações quanto do lado dos fundos imobiliários. Isso porque o mercado não espera que o corte na Selic comece para ele agir. Isso acontece antes, as expectativas do mercado já antecipam esse movimento. Então o ideal é que você esteja posicionado antes da queda da taxa de juros começar. Claro que isso também não significa que esse rally acabou. Não dá para saber até onde vai o aumento na renda variável com a queda na taxa de juros. Só dá para saber que ele muito provavelmente vai acontecer. Então, o ideal é que você se posicione antes desse movimento para conseguir potencializar os seus ganhos. E aí alguns podem estar se perguntando, tá, então na renda fixa eu não tenho ganhos no final das contas? E não. É possível você conseguir inclusive ganhos de renda variável estando na renda fixa, desde que você se posicione na hora correta. Isso porque na renda fixa existe um efeito de marcação a mercado. Se você faz a venda antecipada de um título, principalmente aqueles que são híbridos, tem uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada, ou os que são só pré-fixados, você consegue ganhar em um cenário de queda da taxa de juros. Um exemplo prático aqui na tela para vocês é o Tesouro IPCA 2035. Pode ver que dentro dos últimos 90 dias, a taxa desse título caiu mais ou menos 1%, enquanto o preço deu uma esticada de 11%. Então quem fosse vender esse título nesse período, comprou 90 dias atrás e vai vender agora, já tem um ganho de 11% na renda fixa. Então o ganho envolvendo os adoradores da renda fixa também está em se posicionar no momento correto. Se não me falha a memória, nessa época, 90 dias atrás, a gente encontrava IPCAs pagando 6, 6,10, 6,20%. Então exatamente esses títulos agora que estão pagando próximo dos seus 5%, como a redução da taxa está acontecendo, o preço desse título ele sobe. Então é a hora que os ganhos de marcação a mercado acontecem. Então veja que em qualquer um dos cenários, tanto de alta quanto de queda da taxa Selic, é possível realizar ganhos, sendo o ideal, obviamente, você diversificar entre ativos de renda fixa e ativos de renda variável para conseguir surfar nesses movimentos em ambos os cenários. Agora é com vocês, comenta aqui embaixo que tipo de investidor que você é e principalmente se está conseguindo surfar nos ganhos, seja de marcação a mercado ou de renda variável, com essas expectativas de queda na taxa Selic.
Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar novos conteúdos de finanças. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!